E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu estava sentado lá no fundo, era terça-feira, por volta de meio-dia, já tinham saído, aí eu estava sozinho lá, sentado, escorado na parede, olhando de lá para cá, essa imensidão, esse espaço, as cadeiras estavam todas perfiladas ali, arrumadinhas, encostadas. Então, olhando esse espaço e perguntando ao Senhor o que Deus tinha para nós com esse espaço tão grande, com esse lugar tão bonito. Não era simplesmente só por um culto no domingo, acredito que não, e não é, tenho certeza disso. E Deus me trouxe a história que nós vamos ler hoje. Pode colocar para mim aí? Pode jogar? O tema da mensagem de hoje é essa aí: a igreja que Vilhena precisa. Nossa cidade é linda, né? Essa é uma foto aí, mas se você digita lá o nome da nossa cidade, você vai ver várias e várias fotos da nossa cidade. Sou apaixonado por ela. Dia 8 faz 11 anos que eu aterrisei aqui, né? Eu e Marluce. Na época o Daniel não existia. E cada dia mais a gente é apaixonado e a gente anda por essa cidade, vai vendo como ela está desenvolvendo, como ela está crescendo. Você vai em cada lugar, assim, quem conhece o setor 12 aqui? Quem já passou no setor 12? Levanta a mão. Pouca gente, né? Você nem sabe de repente onde fica, né? Você sabia que ali quando você vai sentido Cuiabá, aquele Arroio Soltinho ali, atrás do Arroio Soltinho parece que é uma outra cidade, você sabia disso? Tão povoado que está, né? Vai ali para o lado lá para o lado da casa do Ivan, né? Lá embaixo, lá, como que é, Ivan, o nome lá? Parque Cidade Jardim, né? Você desce o Bodanese, desce, tá, né? Chega lá, gente, tanto de casa que tem. Você vai para trás da Unir, né? Tem também, conversando com o pastor Gelson ontem, né? Anteontem, falando os pontos, a distância da cidade, e nós temos membros espalhados por todos esses cantos aí, né? Membros que saem de cada ponta de lá e vêm para cá, e eu creio que muitos e muitos virão ainda, amém? Qual é o nosso alvo para até o final de outubro? 300 pessoas cultuando a Deus. Domingo nós tínhamos 213. Então eu quero convidar você a domingo não faltar e trazer mais um. Vamos nos esforçar? Amém? Vamos nos esforçar em fazer isso, em trazer pessoas para estar ouvindo a palavra de Deus, para estar conhecendo a igreja que Vilhena necessita. Amém? Eu creio que essa é a igreja que Vilhena necessita. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Uma coisa boa que você faz também, toda segunda-feira o Ed edita essa mensagem e lança no Face. E aí a gente vai compartilhando, e eu quero convidar você a compartilhar, não só curtir, mas compartilha, marca amigos, fala assim: olha, ouça essa mensagem aí. Então é uma forma de divulgar essa palavra também. Esses dias a Suzy compartilhou: não pude vir ao culto, mas pude ouvir a mensagem depois. Então, se um dia você viaja, né, isso não é para sua comodidade, tá? Não, então não vou mais ao culto, na segunda-feira eu ouço a mensagem e tal. Não, isso é para você compartilhar com amigos, para um dia que você não puder vir, você não perder nada. Então, toda segunda-feira, no período da tarde, a gente está compartilhando a mensagem, e aí você pode abençoar a vida de outros aí. Lucas 13, de 10 a 17. Está aí? Lucas 13, de 10 a 17, uma passagem que Deus trouxe ao meu coração, como eu te falei. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente há 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Vamos juntos? Ao vê-la,
mulher, então impôs as mãos e imediatamente, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: o quê? Cada um de vocês, no sábado, o seu boi ou o seu jumento do estábulo. Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram, mas o povo, com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Pai, essa é a tua palavra, e eu creio que só a lê-la, nós já tiramos um ensinamento para nós. A tua palavra, com um coração aberto, o teu Espírito Santo traz e faz maravilhas. Ajuda-nos nessa noite a compreender um pouco mais do que ela vem trazendo. No nome de Jesus. Amém. Jesus estava lá então, nesse sábado, ensinando. Eu fico imaginando se essa mulher ia à sinagoga há 18 anos, e isso deveria ser muito forte na vida dela. Imagina ela com todo o seu sofrimento, com toda a sua dor, com todo o seu obstáculo, né, a sua deficiência, todos os 18 anos indo à igreja. E às vezes a gente, por qualquer gripezinha, qualquer coisinha, a gente deixa de ir, né? É uma ótima lição para nós isso aí. Mas eu também fico imaginando, pode ser que seja a primeira vez que ela foi, né? Em 18 anos, pode ter sido a primeira vez que ela resolveu ir à igreja. Já tentou em vários ortopedistas, já fez várias fisioterapia, já fez, como que é o nome agora que está na moda aí? Aquele negócio japonês lá, como que é? Acupuntura não, como que é? Tipo uma outra ginástica, como que é? Pilates, obrigado aí, povo bom. Né? Fez fisioterapia, fez pilates, fez um monte de coisa e continuava encurvada. Então, de repente, ela falou assim: você quer saber? Eu vou na igreja. É uma ótima lição para nós também. Porque muitas pessoas poderiam dizer: já tentei de tudo e acabou. Mas não tentou de tudo, porque ainda não foi a Jesus. Amém? Amém? Estamos juntos aí? Beleza. Se ela foi 18 anos e chegou o dia, amém. Se ela foi pela primeira vez e encontrou-se com Jesus ali e foi curada também, amém. São lições para nós fantásticas, porque nós podemos então entender que um dia chega a nossa cura, ou enquanto você não encontrar, não se entregar, não ir a Jesus, você não será curado. São lições. Mas eu fiquei olhando todo o contexto aí e imaginando uma igreja. E quando você anda em Vilhena, e eu fiz isso sábado também, peguei a bis e andei por várias ruas e tal, e vi muitas igrejas. E isso é bom. É bom. Louvado seja Deus. Você passa num barracão, o que é aquilo lá? É uma igreja, né? Você passa em templos tradicionais, vê várias igrejas, a cidade toda está aí salpicada por igrejas. Então, o vilhenense nunca poderá chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, poxa, eu até queria, mas... Meu filho, quando a gente estava na Paraná, uma vez eu contei, nós tínhamos 13 igrejas até chegar na Coab. Aqui da BR até a Coab, 13 igrejas. Imagina que desculpa o cara vai querer inventar para Deus, de que não ouviu a palavra de Deus. Claro que se fechar todas as igrejas, ainda há os crentes, amém? Ainda há você, cristão, ainda há você
que vai abrir a boca e falar, porque esse barracão não vai falar por si só. Esse barracão é onde nós nos reunimos. Então, se fechar todas as igrejas, ainda há você. Mas algumas, já pensou, alguma pessoa chega assim: Jesus, o negócio é o seguinte, o evangelho no Brasil estava tão fácil, em Vilhena, então, não. E eu fico na dúvida, que igreja era correta? E como eu não sabia qual a igreja era correta, por ter medo de perder o meu tempo, de estar numa igreja errada, de não acertar essa igreja, eu decidi, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa, eu vou ler minha Bíblia, eu vou orar, e aí está tudo certo, beleza, Jesus? Não. O evangelho não é uma carreira solo. O evangelho não é para ser vivido sozinho. O evangelho é para ser vivido em comunidade. Igreja é invenção de Deus e não do homem. Igreja é invenção de Deus, é criação de Deus, ideia de Deus. Então, se é a ideia de Deus, eu tenho que viver a igreja. É isso, viver a igreja. Não é só vir à igreja, é viver a igreja. Mas então, eu gostaria de dar para você, nesse texto, algumas informações sobre uma igreja que Vilhena necessita. Se tivesse que fechar todas as igrejas e ficar uma igreja só, ou se você dissesse assim: eu preciso encontrar uma igreja, essa igreja ela deveria seguir alguns requisitos. O primeiro dela, essa igreja precisa ter um ensino forte. Vamos ler o texto? Separei um texto para confirmar isso. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que era onde eles usavam como encontro da igreja, como encontro do povo de Deus. Um ensino forte. Você vê Jesus, ele ensinando a verdade de forma firme, de forma forte, contundente. Quando precisava ser carinhoso, ele era, mas mesmo assim não deixava de falar a verdade. Você vai encontrar João Batista pregando lá no deserto, as pessoas iam lá para ouvir ele dizer o quê? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Ele não tinha medo de pregar num sábado e no sábado seguinte não ter uma plateia para ouvir, porque ele foi duro, contundente. Jesus não teve medo, Jesus não abaixou ou não diminuiu a pressão da mensagem que o Pai mandou com medo de diminuir a sua plateia. Quando ele começou a pregar, também no Evangelho de João, dizendo: eu sou o pão do céu que desceu, e aquele que comer não terá mais fome, e os discípulos, a multidão que estava em volta começou a ir embora, porque essa mensagem era muito pesada para eles, era difícil deles viverem. Eles começaram a sair um por um. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: e vocês, vão embora também? Quer ir? E eles tiveram uma orientação do Espírito Santo, diz assim: Senhor, para onde nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, o evangelho, ele precisa ser pregado de maneira firme, de maneira forte, um ensino forte. Nós investimos aqui na igreja, falei domingo passado, repito para você, o Celebrando a Recuperação é um ensino, as quartas-feiras é um ensino, a escola bíblica discipuladora, domingo de manhã às 9 horas, é um ensino, o culto agora é um ensino, os nossos pequenos grupos é um ensino, a gente investe. Tem criança, seu filho agora não está brincando lá. Nós não tiramos o seu filho para ele não atrapalhar o pastor pregar, que eles ficam conversando. Nós não tiramos o seu filho para você não ficar distraído. Nós levamos o seu filho para ouvir uma mensagem na idade dele, na compreensão dele. Seu filho está lá sendo ensinado. Domingo de manhã tem uma classe para o seu filho, de 0 ano, tem o berçário. Ele já está acostumando com a igreja. Tem classe de principiantes, de juniores, adolescentes. Hoje a classe dos adolescentes tinham 20 adolescentes. Faltaram alguns ainda. Tem a classe para casais. Tem a classe geral aqui para todas as idades. Tem classe para você aqui estudar a palavra.
Nós investimos no ensino, porque a palavra mesmo nos mostra que vai chegar o dia de perseguição, de afronta, e muitos, por não terem um ensino na sua vida, não terem aprendido, não terem deixado essa palavra entrar no coração, sabe o que eles vão fazer? Negar a fé. Hoje todo mundo taca pedra em Pedro. Lá, negou a fé, abandonou. Quando Jesus mais precisava, ele correu. Perguntaram: você é um desses? Eu não. E o galo cantou cocoricó. E aí Pedro negou, e todo mundo fala de Pedro. Mas vai chegar um dia em que muitos negarão Jesus. Muitos hoje já negam para ter um emprego. Muitos hoje já negam para ter uma namorada, para casar. Muitos já negam para poder ter um amigo. Muitos já negam para poder ficar de bem com a sociedade, com as pessoas. O que dirá num dia em que for colocada a sua vida à prova? Sem um ensino forte, sem uma palavra que esclareça, e a palavra de Deus é que nos liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que vai manter você. A gente vê aí pela internet vídeos de cristãos lá sendo mortos, queimados. Lembra daqueles 21 que foram decapitados? O cara poderia dizer assim: não, que isso? Eu só ia na igreja para alegrar minha mãe. Minha mãe pedia para eu ir, mas não, para, rapaz, nem conheço esse povo aí. O que você diria? Gente, eu fico me colocando naquela situação. E os caras são cruéis, vão andando devagarzinho pela praia com aquele povo, põem de joelho, ainda põe um cara para pregar, né? Começar a falar para o povo: olha, esses aqui, por negar, né, Jesus. Será que eu ficava ajoelhadinho? Será que eu ficava ali quietinho esperando a faca no pescoço? Ou será que eles iam ter que correr muito atrás de mim? Uma praia ia ser pouco para eles me alcançar. Como que é? Mas sabe por que eles morreram? Porque o ensino entrou no coração deles. A palavra pregada, ensinada, que nós não devemos negar a Jesus nem pela morte, foi o que manteve aqueles homens ajoelhados, aguardando a faca cortar os seus pescoços. A igreja que Vilhena necessita é isso, que não troque o evangelho por nada, que não troque essa mensagem para agradar A ou B. Jesus Cristo veio, morreu nesse mundo e voltará para nos buscar. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará para buscar aquele que crê que Ele é o Filho de Deus. Amém? E quando se fizer chamada, lá estarei, como diz o nosso hino do cantor cristão. Segunda coisa, o segundo característica de uma igreja que Vilhena necessita é que ela é sensível às necessidades do próximo. O que aconteceu nesse culto? Jesus estava pregando e de repente Jesus viu uma mulher que estava encurvada, que precisava de auxílio, e ele chama essa mulher até a frente e diz para ela: mulher, você está livre da sua doença. É uma igreja sensível às necessidades. Meu querido, eu vou te falar uma coisa. Nós estamos precisando de dinheiro, não é não, Ronildo? Né? Nós temos coisas para pagar, temos uma obra para construir, nós temos muita coisa para fazer, mas a gente não para. Pessoas lá do outro lado do mundo estão precisando de dinheiro. E o que nós pedimos aqui hoje? Traga uma oferta para abençoar essas pessoas. Eu não sei quanto vai dar, mas isso ajudaria muito a receita da nossa igreja. Mas nós vamos abençoar um povo lá do outro lado do mundo que talvez nunca nos encontre, mas que eles saibam: alguém se preocupou comigo. Você lembra do texto todo? Aqueles homens estavam criticando a ação de Jesus, mas eles iam cuidar das coisas deles. Eles iam sair do culto ali, do ensino, e iam lá desamarrar o jumentinho, ia lá soltar o seu boizinho para beber água, para pastar, e depois ia pegar. Muito preocupado com as suas coisas, como diz no popular, só olha para o seu umbigo. Uma igreja que essa cidade necessita não deve olhar para o seu umbigo, só para as suas coisas. Não, nós temos isso para fazer, nós temos aquilo para construir, nós temos aquilo para terminar.
e deixar as pessoas sofrendo do lado. Semana passada nós pedimos uma ajuda também para 2 famílias que carecem de alimento, coisa básica de alimentação, de arroz, de feijão. E nós temos isso na nossa casa. Nós comemos todos os dias, fartamente. Até os nossos filhos às vezes deixam comida, né? Se você olha aquele tanto de comida que o menino comeu, deu 2 colheradinhas e jogou fora aquele monte. Não, nós temos que olhar para a necessidade dos outros. Essa igreja está aqui para auxiliar as pessoas. E todas as pessoas dessa igreja que clamaram ajuda, que pediram uma ajuda, essa igreja parou tudo e foi lá e fez. Essa igreja foi lá e ajudou. Todos aqueles que necessitavam. E a igreja foi e ajudou. E nem precisa ser dessa igreja. Pessoas que muitas vezes são ajudadas, que nunca colocaram o pé aqui na igreja, como essas que a gente acabou de falar aqui, lá do outro lado da Síria, lá na Síria, e nunca vão vir aqui talvez dizer muito obrigado. Mas o nosso Deus está olhando e vendo que nós não estamos preocupados só com as nossas coisas. Como a palavra diz, não olhe só para os seus próprios interesses, mas o que é de necessidade dos outros. A igreja primitiva, que nós tanto amamos e falamos que gostaríamos que a nossa igreja fosse igual a ela. O que eles faziam? Vendiam as coisas e repartiam e ninguém tinha falta de nada. Então voltemos a esse tempo de trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Tem gente que já gastou mais com Coca-Cola esse ano do que deu de oferta. Não precisa olhar para o lado. Essa igreja já fez tanta coisa por ela, em matéria, por pessoas, mas tem gente sentada aí que já gastou mais com Coca-Cola do que com o próximo. Quando se pede uma oferta, abra o seu coração. Mas esses R$2 aqui, esses R$5 aqui, eu ia comprar o cachorro quente do medonho. Olha eu fazendo propaganda para o cara. Só por causa do nome. Eu ia comprar um cachorro quente ali em tal lugar, eu ia tomar uma Coca-Cola. Mas isso você pode fazer amanhã, você pode fazer depois, você pode fazer semana que vem, porque você tem condições. E aí você traz a sua oferta. É uma igreja que olha para as necessidades do outro, que sofre. Não dá para você dormir em paz sabendo que o seu irmão está padecendo alguma necessidade. Não dá. Se você é cristão e sabe, não tem como você dormir em paz sabendo que o seu irmão tem falta de alguma coisa. A carta de Paulo a Tiago é muito prática e ele fala disso. E ele diz, se o teu irmão chega para você com alguma necessidade de comida, e compartilha com você e você diz para ele, vai em paz, eu vou orar por você, e você volta para a sua mesa e vai comer, que bem você fez. Servir, abençoar, repartir. Nós temos que aprender a ser generosos, nós temos que aprender a ser doadores, abençoadores. Essa é uma igreja que vai fazer falta, que é necessária nessa cidade, que vê a necessidade do próximo. A terceira característica dessa igreja é que ela sabe, né, uma igreja que saiba discernir o natural e o espiritual. Vamos ler juntos aí? Então, esta mulher... Será que não? Será que ela tinha que esperar mais um sábado, mais 2, 3 dias para vir aí segunda-feira, bater na porta, perguntar, cadê o pastor? O pastor está de folga hoje, volta amanhã. Aí vim na terça-feira, bater na porta, cadê o pastor? Ele só dá expediente de manhã, e à tarde ele sai para fazer visitas. Será que ela não teria que ser atendida na sua necessidade urgente? E também aprender que a necessidade daquela mulher ali era espiritual. Tem tanta gente fazendo confusão e fazendo os outros sofrerem, porque elas não sabem distinguir uma necessidade natural de uma espiritual. Ela não sabe discernir aí um problema na vida dessa pessoa. Não, isso aqui é natural. Depressão. Até hoje de manhã eu estava conversando com o Ulisses, ele me contando de uma pessoa que está sofrendo de depressão. E a gente falando sobre isso, que existem pelo menos 2 tipos. A depressão causada por uma circunstância e a depressão química.
a falta de alguma substância que o seu corpo parou de produzir por alguma situação. Então, tem uma depressão que a pessoa vai precisar passar por um psicólogo ali, tem que ser encaminhado e passar por algumas sessões. Mas tem outra também que a pessoa vai tomar um comprimidinho e pronto, tem uma vida, entre aspas, normal. Toma um comprimidinho e pronto, resolve aquela substância, esse comprimido faz o papel, o trabalho daquela substância e pronto, ela não tem mais essa depressão. A igreja tem que aprender isso. Como também não pegar uma pessoa com depressão e dizer, é o diabo. E vem cá e nós vamos orar e vai pôr a mão na cabeça dessa pessoa, vai encher ela de óleo e vai fazer não sei o quê. E agora vamos fazer mais uma campanha, mais 3 campanhas, mais um ano orando. E não tem demônio nenhum, não tem diabo nenhum. É a falta de um comprimidinho. Ou de uma assistência profissional. A igreja tem que saber. A igreja tem que saber. Jesus pode curar as duas coisas, amém? Mas, se é o natural, vamos procurar primeiro os meios naturais. A igreja tem que ter esse discernimento. Uma igreja que tem isso. E hoje tem muita gente fora da igreja, porque o que ela sofria, as pessoas tratavam como diabo e magoou o coração dela. Ou ela sofria por alguma questão espiritual e as pessoas falaram que era bobeira, falaram que isso não existe, isso não sei o quê, e estão fora das igrejas. Precisamos de uma igreja que tenha esse discernimento de Deus, ao olhar e dizer, olha, isso é espiritual. Querido, isso é natural. Querido, isso é circunstancial. Isso é momentâneo. Uma igreja que tenha esse discernimento. Isso vem através de oração, vem com jejum. A liderança precisa viver isso. A igreja precisa estar assim, para que quando situações como essa acontecer, ela saber resolver. Essa mulher entra e Jesus fala, filha, você está livre dessa enfermidade. Mas uma enfermidade colocada por Satanás. Olha aí. Então o diabo pode colocar uma enfermidade na pessoa. E aí ela vai. Imagina essa mulher então hoje, indo no médico, fazendo uma radiografia, levando para o médico de volta, e o médico olhar e dizer, olha, eu não vejo nenhum problema na sua coluna para a senhora estar encurvada. Não tem nada aqui. Quantas e quantas pessoas vão aos médicos e fazem consultas e não se encontra a raiz, não encontra o problema. Mas ela está sentindo, ela está sofrendo. É espiritual. Então agora nós vamos colocar diante de Deus em oração, em jejum. Amém? Uma igreja inteligente, uma igreja que saiba distinguir isso. Quarto ponto, quarta característica, uma igreja de líderes aprovados. E aqui, essa igreja não tinha. Vamos ler juntos? O Senhor lhe respondeu, vamos juntos? Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo? Líderes aprovados. Esses dias atrás eu usei algo parecido, perguntando para você, quanto tempo você viria a essa igreja, se você soubesse que eu, como pastor da igreja, prego uma coisa aqui e vivo outra lá fora? Quanto tempo você viria? Quanto tempo você gastaria ouvindo discursos? Porque aí seriam discursos. Eu falando de moralidade e mexendo com mulheres dos outros. Eu falando de santidade e usando palavras chulas. Quanto tempo você suportaria vir a essa igreja? Uma liderança aprovada. Paulo deu esse conselho a Timóteo: busca apresentar-te como obreiro aprovado, de que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele também fez uma lista que o líder seja marido de uma só mulher, que seja hospitaleiro, que não seja dado ao vinho, que não seja de torpe ganância, ou seja ganancioso, faz de tudo para ganhar dinheiro, não seja caluniador, não seja briguento.
Ele fez uma lista ali. E nós temos que ter essa lista no nosso coração. A liderança dessa igreja precisa buscar a cada dia a ser mais reta, mais íntegra, porque nós representamos a igreja. Esse dia uma jovem da nossa igreja foi procurar emprego. Chegou numa loja, entregou o currículo, o homem começou a conversar com ela e falou: você é evangélica? Ela falou: sou. De qual igreja? Da Igreja Batista. Igreja Batista. A Batista de Nova Vilhena. Ah, do pastor William? Sim. Ah, muito bom, gosto dele. Manda um abraço para ele. Se Deus quiser, você vai trabalhar com a gente, falou para ela. Eu não sei se ela foi chamada ainda, não sei se será. Mas, se eu fosse um cara picareta, como que é, pastor Gelson? Pica-fumo, o povo fala lá. Fosse um pica-fumo, fosse um... O cara ia dizer: você é do pastor William, tá certo, ok. Eu falei: nem sabia que esse cara me conhecia. Eu ando no Pato Branco, e aí as pessoas: ô pastor, tudo bem, tudo bom? Uma vez acho que eu já contei aqui, estava com a Marluce fazendo compra, empurrando o carrinho, e uma mulher fechou o meu carrinho. Fez assim: até que enfim, o senhor está na cidade, né? Não para de viajar e tal. E foi lá e papapá. Falei: não, mas agora eu estou aqui, domingo eu estou na igreja, né? Tá bom? Né? Ela saiu, eu olhei para a Marluce e falei: quem é? Não sei se você está aqui hoje, mas eu não reconheci. E aí você tem que saber como andar. Isso não é só para mim, é para você também. Você é o cartão postal da igreja. São as pessoas assim: você é daquela igreja. Líderes aprovados, igreja, membros aprovados, parte do corpo de Cristo, que honra a Cristo, que não é hipócrita, que bloqueia uma mulher. Lembra, os próprios discípulos caíram nessa. Irmão, não pense que você não pode cair, não. Os próprios discípulos, Jesus lá, e eles cercando as crianças lá, as mães: não, fala baixo, Jesus está descansando. Jesus: o que está acontecendo aí? Dá licença. Deixa as crianças virem, deixa elas virem aqui. Fica bloqueando Jesus chegar às pessoas. Não. Esse dia eu ouvi alguém dizer assim: você já fez as contas? Você espantou ou trouxe mais pessoas para Jesus? Você já fez essa conta algum dia? Será que eu já espantei mais gente do que eu trouxe para Jesus? Será que eu já fiz mais boa propaganda do que má? Uma igreja que essa cidade necessita é de crentes honestos, de crentes sinceros, de crentes exemplares, de bons funcionários. Eu estou impactado com uma reportagem do Fantástico, uma série que ela está passando, Chefe Secreto. Se você tem antena paga aí, essa TV paga, 11 horas começa o Fantástico na Globo News, e aí ele reprisa. Então eu chego em casa, eu assisto o Fantástico e assisto essa série, Chefe Secreto. Semana passada, o cara se vestiu de chefe, né, que é a ideia dele, se vestiu de funcionário, foi no Projac, maquiou, mudaram o cara, e ele foi para uma das unidades. E lá, quando ele chegou, o primeiro funcionário que ele pegou, o cara foi ensinar ele a travar as cargas. Pegava aquele grampeador, né, industrial, e tá travando as cargas. E o cara, olha o que o cara falou para ele: o negócio aqui, você tem que fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Porque se você estiver fazendo para Deus, você vai fazer o melhor para a empresa, o melhor que você consegue. Você tem que fazer como quem está fazendo para Deus. Aí o Fantástico coloca a explicação, né? Vem aquela voz do fundo e fala assim: fulano de tal é evangélico, estuda, trabalha, estuda, nos fins de semana participa de uma ONG de sua igreja, ajudando os dependentes químicos. Como ele já foi um ex-usuário, hoje trabalha lá, ajudando as pessoas a se recuperarem. Olha a propaganda que o Fantástico fez para o povo de Deus, meu irmão.
E ele falando para o chefe, para o cara top da empresa, disfarçado, que não sabia montar, porque ele não sabe montar, e o cara com todo o cuidado com ele dizendo aqui, olha, você tem que fazer isso aqui como se você estivesse fazendo para Deus. Meu irmão, que é isso? Será que você trabalha lá na empresa como se o seu patrão fosse Deus? É isso que Vilhena precisa, de cristãos assim. Eu estou fazendo aqui, não é para o meu patrão, estou fazendo para Deus. Você que é patrão, trata o seu funcionário como se ele fosse Deus? Os direitos, o respeito, com dignidade, com atenção. Líderes aprovados lá na empresa, lá na escola. Quando você está estudando, você respeita o seu professor como se fosse Deus? Quando você está namorando, você respeita a sua namorada, o seu namorado como se fosse Deus? Em casa, você respeita os seus pais como se eles fossem Deus? Você respeita os seus filhos como se eles fossem Deus? Isso faz toda a diferença. Isso faz as pessoas quererem saber, por que você faz isso? Porque eu faço para Deus. Ah, você é crente? Sou. De qual igreja? Lá da Nova Vilhena, aquele barracão, que não tem cara de igreja, que as pessoas só chegam aqui se alguém trouxer, que senão ela passa em frente e fica perdida. Mas nós vamos colocar uma placa, estamos trabalhando isso aí. Amém? Líderes aprovados, nossa cidade precisa. Quinto lugar, precisa de uma igreja que saiba celebrar os feitos de Deus. Aleluia. Vamos ler juntos? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Mas, não, vamos junto. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Celebração. Dar glória a Deus. Dizer aleluia. Louvado seja Deus. Lembra de domingo passado? Quem estava domingo passado aqui? Qual era um dos problemas da mulher de Oséias? Que ela não sabia distinguir a mão de Deus e a mão do diabo. Ela recebia as coisas das mãos de Deus e ia agradecer a um ídolo, Baal. Ela recebia os presentes da mão do seu esposo e ia agradecer aos seus amantes. Mas uma igreja que celebra a Deus, que glorifica a Deus, faz a diferença. Irmão, você tem que colocar mais Deus na sua conversa. Foi Deus que me deu, foi Deus que fez. Eu só sou isso porque Deus é comigo. Eu só tenho porque o Senhor me abençoa. Celebrar as coisas de Deus. Por que você está feliz assim hoje, segunda-feira? Porque ontem eu fui à casa de Deus, ouvi uma palavra de Deus, que me orientou durante a semana, que abençoou meu coração, que acalentou meu coração. Uma igreja que celebra, grifo meu ali, tá? Eu destaquei, não apareceu, mas eu destaquei essa parte, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo, que Jesus estava fazendo. Não tem como você não se alegrar com as coisas que Deus faz. Se necessário for, tira o pé do chão, né? É isso, é dar glória a Deus. Nosso culto, como diz o amado pastor, ex-pastor da Viviane, Carlito Paz, o nosso culto tem que parecer mais com uma celebração do que com um funeral. Nosso culto tem que parecer mais com uma celebração do que com um funeral. Amém? Nós temos que aprender a abrir a nossa boca e dar glória a Deus e celebrar o Senhor e dizer é Ele que está fazendo, Ele é o nosso Deus.
Essa é uma igreja que precisa disso, porque quando você começar a ecoar isso, as pessoas também virão e vão dizer assim: eu quero esse Deus que faz grandes coisas, eu quero esse Deus que ministra sobre as vidas. O testemunho da Vera é muito interessante, que toda segunda-feira os colegas dela chegavam no trabalho e diziam: você viu como o Espírito Santo agiu? Você viu como Jesus falou? E ela ficava intrigada, achando que era um homem, uma pessoa. E ela falou: eu vou nessa igreja porque eu quero conhecer esse Espírito Santo. Uma jovem que frequentou nossa igreja também foi embora, a Geise. Quando dava 5 horas da tarde, ela ligava o som e começava a cantar e dançar, ia tomar banho, se arrumando, cantando e dançando. E a amiga falou: o que tem naquela igreja que você está fazendo? Ela falou assim: é Jesus. Ela falou assim: não, esse Jesus é um homem, eu vou lá. A amiga dela veio, ficou bem impactada, só que acabou a Geise indo embora, não deu para concluir o processo de evangelização na vida daquela moça. Mas ela pensava que a alegria dela era por um homem. Ela era solteira, então ela se arrumava com tanta alegria para ir para a igreja. Não, tem homem na jogada. Agora as pessoas passam a semana inteira e você não fala nada de Deus, do que Deus fez, do que Deus está fazendo. A sua oração Deus ouviu e você não testemunhou para as pessoas. Você estava com um filho enfermo e Deus curou e você não contou para ninguém. Você estava com uma esposa triste, desamparada, e você orou e Deus a levantou, deu novo ânimo e você não contou para ninguém. Você estava com um esposo desempregado, você orou, Deus deu a ele um emprego e você não contou para ninguém. E o salmista diz que é para nós contarmos às nações as benfeitorias de Deus. Anunciai às nações as grandes obras do Senhor. E as grandes obras são sobre sua vida. Estão sobre sua vida e Deus quer a cada dia mais fazer e usar você como um arauto, usar você como um anunciador dessas boas novas. Amém? Louvado seja Deus. Saia daqui hoje entendendo que você é um anunciador da palavra, que você é uma pessoa que tem Deus e que Deus tem você, e que Deus vai usar você. Essa é a igreja que Vilhena precisa, uma igreja de ensino forte, uma igreja sensível à necessidade do seu próximo, uma igreja que sabe discernir o natural e o espiritual, que tem líderes aprovados por Deus, e que celebra os grandes feitos desse Deus. Então o meu pedido a você nessa noite, o meu desejo é que você e eu sejamos uma igreja essencial para essa cidade. Se a pessoa disser: eu preciso de uma igreja, você diga: eu sei qual é a igreja. Que as pessoas digam qual é a igreja que você deve ir. Olha, eu quero dizer, vá na Nova Vilhena. Tem um povo assim, assim, assim. Lá é assim, assim e assim. Se comprometa em ser a propaganda de Deus. A propaganda de Deus não deve ser uma placa. Estou falando isso não é para dizer para você que por isso nós não colocamos a placa, mas também é. A igreja precisa ser conhecida pelas pessoas e não por uma placa, não por um lugar. Esse lugar feio desse jeito tem atraído pessoas. Imagina quando ele estiver bonitão, lindão. Mas antes disso, você tem que ser o referencial dessa igreja. Você tem que mostrar que essa igreja faz diferença na sua vida. E vai fazer diferença se um dia essa igreja deixar de existir. E eu quero orar com você agora. Encerrar esse momento. Eu creio de verdade que essa igreja prega tudo isso que foi anunciado. Eu creio de verdade que Deus quer usar a sua vida, como usou a vida da Edmara, como usou a vida do Douglas. Juliana, domingo é sua vez, viu? Combinado. Domingo que vem é a Juliana. Vou escolher a música. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Deus quer fazer de você um referencial. Você não pode sumir dessa cidade, que você vai fazer falta. Você é a igreja de Deus. Você sabe o que falar.
essa igreja está disposta a ajudar você. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus. Pai querido, no nome de Jesus, não deixe as pressões desse mundo querer fazer com que a gente venha a diluir o Evangelho do Senhor em uma substância mundana, em fazer esse Evangelho tão aprazível que ele fique desconfigurado, que ele não pareça com o Evangelho, mas que ele seja o eu-vangelho, a pregação do eu, a pregação para o ego das pessoas. Nós não queremos isso, nós queremos pregar a Jesus, vivo, ressurreto, Senhor e Salvador. Aquele a quem nós devemos entregar a nossa vida e obedecer os seus mandamentos. Por Ele nós vivemos e nos movemos. Nós queremos ser sensíveis, não nos preocupar só com as nossas coisas, não sermos materialistas, mas sermos generosos, abençoadores. Ter um olhar misericordioso para as necessidades do nosso próximo. Nós queremos ter, ó Deus, uma liderança que saiba distinguir, um povo que saiba distinguir entre o natural e o espiritual e saber como resolver cada situação. Nós queremos uma liderança aprovada, queremos ser servos do Senhor, não só por ocupar o púlpito, o altar, não só por ocupar um ministério, ter uma função na igreja, mas por sermos filhos do Senhor e sermos conhecidos nas cidades como homens e mulheres direitos, cristãos verdadeiros. Nós queremos celebrar, ó Deus, celebrar, saber glorificar o Teu nome de todas as formas, contar as maravilhas que o Senhor tem feito, uma a uma, como diz o nosso hinário, uma a uma, dize-a de uma vez, e você ficará surpreso quanto Deus já fez, o quanto o Senhor já tem feito por nós, Pai. Nós queremos contar a essas pessoas, dizer como nós estamos passando por essa crise com confiança no Senhor, sofrendo alguns impactos porque vivemos nesse mundo, mas cremos que estamos sendo cuidados pelo Senhor, e de nada teremos falta, porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Louvado seja o Senhor, abençoe os teus filhos, dando um descanso nessa noite, renovando as suas forças, e se o Senhor permitir a nós, dando um novo dia, uma segunda-feira, para começar a viver com mais intensidade tudo isso que nós aprendemos hoje. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe e te dê uma semana muito rica, uma semana próspera, uma semana de muita saúde e uma semana para contar as bênçãos dele sobre sua vida. Amém? Vai na paz, em nome de Jesus.